12º dia de oração com o propósito de ter uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. O coração e o desejo do homem versus o coração e o desejo de Deus. O rei Nabucodonosor, os homens de todas as nações, povos, línguas que viviam no mundo inteiro, paz e prosperidade, tenham a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizados. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos e os encantadores e os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus e dos espíritos dos santos. Deus está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Daniel, capítulo 4, versos do 1 ao 9. Sabe, os 9 primeiros versículos do capítulo 4 de Daniel revelam o coração e o desejo do homem, bem como o coração e o desejo de Deus. Creio que há algumas lições importantes para nós neste capítulo, e creio que servem não somente para crentes, mas também para aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, como primeira lição, vemos nesse um capítulo singular, em que o rei Nabucodonosor, ele fala aos povos, às nações de todas as línguas, pessoas que vivem no mundo inteiro, ele decreta a paz e a prosperidade, tendo satisfação de falar a respeito dos sinais e das maravilhas do Deus Altíssimo que realizou em seu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Sabe, eu diria que o capítulo 4 ele é impressionante, porque o rei considera a pessoa mais poderosa de toda a terra naquele tempo. Está dando um testemunho pessoal para os povos, nações e línguas, que era um testemunho de algo grandioso para ele. Por isso ele queria dar a conhecer a todos. Mas também é interessante que ele está declarando paz e prosperidade. Uma frase um pouco estranha, considerando que vem de alguém que falava palavras carregadas de ira e de desprezo. Sabe, Paulo, na carta aos Romanos, do capítulo 5, ele declara que, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, nós não vemos ali um homem justificado por Cristo Jesus ou por Deus apenas pelo simples fato de estar declarando, não é, a paz e a prosperidade às pessoas. Ali está alguém que tem pelo menos os 5 P's em sua vida. Uma situação que era, na verdade, típica para aquele homem. Ele tinha palácio, ele tinha poder, ele tinha prazer, ele tinha paz, ele tinha prosperidade. O que mais um rei poderia querer? Como dissemos na introdução desse capítulo, vemos aqui o coração e o desejo do homem versus o coração e o desejo de Deus. Aqui está o coração e o desejo do homem. Sabe, aonde os pés estão, na verdade, embutidos. Mas a história, o testemunho desse rei nos ensina acerca do perigo que nós temos de colocar os pés no lugar de Deus, em nosso coração. Veja bem que essa situação em que o rei se encontra, no palácio, poder, prazer, paz e prosperidade,
mas sem Deus. No testemunho do rei, vemos que Deus abalando as suas estruturas e situações de vida. Ele manda primeiro chamar todos os seus adivinhos, sacerdotes, porque na verdade, quando se ganhava uma batalha entre uma nação e outra, se considerava o Deus do rei que vence, né, muito mais poderoso do Deus do rei que perde. E ele começa, na verdade, chamando os seus, quando não tem nenhum resultado. Vemos um coração teimoso. Sabe, nos versículos 6 a 9, há uma revelação clara de que havia um coração teimoso a descrever os acontecimentos relacionados aos seus sonhos. Enquanto narra a sua história para todos os povos e nações, vemos que diante de um sonho aterrorizante, ele primeiro busca a resposta no seu povo. Ele esquece que tem alguém que poderia trazer para ele. Mas por quê? Bem, eu diria que eles entraram primeiro na presença do rei e isso já era um bom motivo. Mas há mais do que isso. No mundo antigo, as conquistas militares geralmente significava que os reis dos que venciam eram muito maiores do que dos que perdiam. Aqui está o coração do rei Nabucodonosor. Ele havia conquistado tudo o que queria e considerava claramente os seus deuses, os deuses babilônicos, eram os deuses mais poderosos. Ele mesmo, tendo visto o poder do Deus de Daniel e de seus amigos, o rei não queria reconhecer que Deus de Daniel poderia revelar as coisas aos seus próprios deuses, que os seus deuses não podiam. É um coração teimoso, né? Muitos de nós agimos da mesma maneira teimosa, não querendo reconhecer a Deus, a menos que não haja outra alternativa. Alguns preferem continuar colocando os pés acima de Deus, mesmo recebendo e vendo os milagres que Ele realiza na vida, na sua e dos seus familiares. Os outros, infelizmente, declaram que são ou que são mais felizes somente quando os governantes olham e fazem algo por eles. Ainda os outros, infelizmente, deixam para depois a sua decisão de se entregar a Jesus Cristo e garantir a vida eterna. Pois são muitos jovens que têm muito desfrutado deste mundo, somente para buscar o entendimento dos seus sonhos através de magos, encantadores, ou seja, depois de esgotar todas as suas possibilidades. Daniel é chamado perante o rei. Por fim, veio Daniel à minha presença e contei o sonho. E ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito Santo dos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Versos 8 e 9. Quando não temos um coração voltado para Deus, não enxergamos o seu agir. Na história do rei de Nabucodonosor, Deus deu ao rei inúmeras oportunidades para reconhecer o seu poder e soberania. Colocou jovens fiéis ao seu lado no seu palácio, deu-lhes sonhos, a quem interpretou. Foram jovens de Deus revelando que o Deus de Daniel era maior do que qualquer outro deuses. Mostrou a Nabucodonosor que ele é o único que pode salvar, falando do livramento dos amigos de Daniel na fornalha. Enfim, diante de tantas evidências, Nabucodonosor precisava voltar o seu coração ao Deus Altíssimo e reconhecê-lo como Senhor. E você? Como está o seu coração diante de Deus? Você tem reconhecido Deus como o Deus de todas as coisas? Quero orar com você. Senhor, eu me acho com humildade para te pedir perdão e misericórdia por muitas vezes ter um coração mais inclinado para as coisas desse mundo. Muitas vezes, Senhor, o meu coração é teimoso e orgulhoso, a ponto de não reconhecer a necessidade de mudar os meus pensamentos e as minhas atitudes em relação às tuas coisas. Ajuda-me com o teu Espírito Santo a ter um coração segundo o seu coração. Ajuda-me a ter um coração quebrantado, um coração reverente e reconhecedor de que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso. Eu oro em um nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus.
Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e gostaria que você ficasse conosco até o final desses 30 dias de oração, de fidelidade e obediência ao Senhor. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe.